Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos o horário que você está nos ouvindo ou nos assistindo, mas é sempre um prazer estar aqui com você, com a nossa querida Su. Su, início de ano, um momento de 2025 com vários objetivos, com várias metas, e hoje a gente tem uma convidada que conversa com isso, conversa sobre planejamento, conversa sobre ser referência para nós. É uma convidada muito especial, eu tenho um carinho, uma simpatia muito grande. É uma referência para mim de autocuidado, uma parceira. Eu até tava pensando aqui hoje, a gente tá no VimoCast, mas hoje eu quase falei assim, a gente tá no CorridaCast. Porque assim, hoje, não sei se você percebeu, o seu lado aqui hoje tá ruim. Não tem como não falar sobre corrida também, não é esse o foco, mas não tem como. Bom dia, Su. Bom dia, gente. É sempre muito bom, né? Tá aqui agora nesse 2025 e com essa pessoa, né, a gente vai falar quem é, mas que tem essa visão, né, essa visão da vida, né, é sempre muito bom, né, tá com pessoas que expandam a nossa mentalidade, né, uma das coisas que a gente traz em vários momentos aqui no nosso podcast é isso, quanto que é importante a gente estar num ambiente com pessoas que elevem o que é sobre vida, né? E sabe o que eu acho? Acho que é por isso que ela é nada mais e nada menos do que a nossa maior encaminhadora de pacientes para acompanhar em conjunto com a equipe de cuidado paliativo. Acho que isso é reflexo muito da visão dela sobre vida. Visão. Mas vamos falar quem é. Estamos aqui com a nossa Daniele Assad. Nossa Dani, médica oncologista do Hospital Sírio-Libanês, uma grande parceira de vida. Seja muito bem-vinda, Dani. Obrigada, nossa, fiquei até emocionada com essa apresentação. É um prazer estar aqui, eu tenho acompanhado o trabalho de vocês nos vídeos e nas entrevistas, sim, me senti super honrada quando eu recebi esse convite. Fiquei até pensando, meu Deus, até bateu uma síndrome da impostora, quem sou eu para poder contribuir, mas depois refletindo, eu vi que há uma construção ao longo dessa carreira que eu tenho, sim, algumas coisas a compartilhar e quem sabe acrescentar a vocês que estão nos escutando aqui. Um prazer, viu? Feliz Ano Novo a todos. Ai, maravilha. Síndrome do impostor. Muito, muito bem sinalizado, mas que você tem mais do que o direito e toda a estrutura para estar aqui com a gente. E aí eu queria saber, como bons paliativistas a gente sempre fala, conhecer a biografia é importante. Então, quem é Daniela Assad? Quem é a Dani? Eu sou às vezes, sempre quando eu fico pensando, né, sobre isso, eu sou uma pessoa que sempre lutou muito para as coisas acontecerem na minha vida. Uhum. Eu venho de uma família que não tem médicos, a minha família é só de engenheiros, meu pai, meus tios, a minha mãe era assistente social, e a gente vinha de uma condição mais simples, então foi um esforço muito grande para tudo na minha vida. E tudo que eu tenho foi fruto do meu trabalho. Então isso moldou muito a minha vida, no sentido de lutar pelas coisas que eu acredito, de lutar pelas coisas que eu quero, no sentido de que tem que ter um esforço para tudo nessa vida. Você precisa se dedicar, estudar, e isso foi o grande valor que meus pais me passaram. Minha filha, estude, faça isso sempre. Isso eu tenho para mim. Eu sempre estou em busca de coisas, de estudar, de querer me aprimorar por conta dessa mentalidade que meus pais me passaram. Então eu acho que isso é uma grande coisa da minha personalidade, a pessoa que vai atrás do que quer. Porque na minha vida sempre foi assim. Então eu acho que esse é o grande valor que eu também tento passar para as outras pessoas. Que se você quiser, você tem que ir atrás. Tente. Faça um esforço. Não é que a gente possa ser tudo na vida. Eu até estava escutando alguma coisa. Não é que se eu quiser correr uma maratona sub-3, eu vou conseguir. Não. Isso depende de outras coisas. Mas eu posso tentar ser o melhor que eu possa conseguir. E isso depende de mim. Então eu acho que isso é uma grande coisa da minha personalidade. Nossa, essa coragem, né? Nossa, como a sua fala me traz uma coragem. E tão bonito quando você fala como é a mentalidade que seus pais trouxeram, né? De que tudo é fruto do teu trabalho, né? Então, assim, você precisa fazer para os seus sonhos virarem realidade. Sim, e é isso que eu tento passar para a minha filha. Que ela pode ser o que ela quiser.
Eu acho que a gente está numa época de valorização da mulher, que isso é uma coisa para mim que também é muito forte. Minha mãe era assim, e eu sinto isso também. E não é questão de ser feminista, né? Como Isabel Allende fala, numa entrevista, perguntaram, você é feminista? Ela, eu sou mulher. Então, eu sou mulher. Então, eu sou feminista. Eu tento passar isso para minha filha, que ela pode ser o que ela quiser. A gente que é mãe, pai de menina, a gente precisa passar isso, que ela pode ser o que ela quiser. Então, eu tento também fazer isso. Que coisa linda. E como é que você, Dani, na tua trajetória, chegou à tua escolha de cuidar de pacientes graves? A gente sabe, né, que a doença oncológica hoje, graças à medicina, ela está expandindo, né, a perspectiva de tempo de cura e, nos casos que não há cura, de aumento de sobrevida com qualidade. Como que você se aconchegou nessa especialidade que é tão sensível? Eu acho que a medicina, você tem várias áreas, né? Tem áreas que são mais doenças que são menos graves, mas eu sempre gostei de estudar essa fisiologia de hematologia. Na verdade, eu gostava de estudar leucemia na faculdade. Não tinha muita noção de oncologia. São parecidas, mas tem muitas diferenças, tá? Que na hematologia você tem muitas emergências. Tudo é muito urgente. E na oncologia, não. Você pode ter um tempo maior. E quando eu entendi, eu me lembro perfeitamente no final da residência de clínica médica, eu fiz várias inscrições para residência de hematologia e eu fui uma vez no ambulatório de oncologia, aqui do Hospital de Base. E eu acompanhei um ambulatório, vi como que era a entrevista com o paciente, como que era. Eu falei assim, gente, não, eu quero isso. Eu quero ser essa pessoa que conversa, que às vezes quando a doença não tem tratamento específico, você ainda tem muito papel de aliviar sofrimento, e de cuidar. Eu falei assim, não, eu gosto disso. Eu falei, eu gosto disso. Eu não gosto de urgência, não gosto de emergência, não gosto, mas eu gosto disso, de conversa, de você tentar passar uma palavra motivadora, dessa troca. Eu gosto muito de aprender com os pacientes, aprendo demais quando eles me contam coisas. Então, eu vi que eu gosto disso. E foi por isso que eu fiz oncologia. E quando, nas provas de residência, eu cheguei a passar na que sempre foi o meu alvo, desde a faculdade. Eu tinha esse sonho de fazer hematologia na USP de Ribeirão Preto. Eu passei. Eles me ligaram. Eu falei, não, eu quero oncologia. Olha. E vou fazer isso, assim, nos 45 do segundo. E não me arrependo. É o que eu gosto mesmo de fazer. Eu gosto de cuidar, eu gosto de conversar, eu gosto de rir com as pacientes. Eu acho que é uma troca imensa. A gente aprende demais com essas pacientes. Eu falo pacientes porque, não sei se quem me escuta sabe, eu sou dedicada a tratar tumores femininos, de mama e gineco. Então, meu público é feminino. Sim. É o que eu mais troco. Então, eu aprendo demais, muito. Eles me dão conselho de casamento, de filho, de tudo. Então, é realmente maravilhoso. É interessante te ouvindo, né? Porque a sua fala reflete realmente o que a gente vê, até mesmo da fala dos seus pacientes. Uma coerência muito grande. Exatamente, né? Uma coerência muito grande. Em relação dessa busca sua pelo papel de cuidar. Muito mais do que prescrever algo, mas de ter um vínculo, de ter uma relação. Que eu vejo como uma característica muito sua e individual. Porque às vezes a gente tem, você sabe melhor que eu, tem vários outros colegas dentro da oncologia e vários dentro de todas as especialidades, mesmo dentro do cuidado paliativo, que não tem essa aproximação. Se mantém numa questão médica-paciente, uma relação médica de distanciamento. E você já tem essa questão, né, de até mesmo dentro das redes sociais, de falar diretamente com o seu público, trazendo exatamente essa palavra motivadora, né? E vários pacientes, lembrando de alguns pacientes você falando, fui lembrando de alguns pacientes, e realmente eles traziam muitas dessas conversas que poderiam ter com você. E aí, assim, pensando nisso, eu imagino que dentro da sua carreira, você teve várias vivências, vários casos muito marcantes, desde a época da residência, ou até mesmo antes da residência. Mas, dentro disso,
Você teria algum caso complexo de cuidado que te marcou muito e que você sempre traz para a sua vivência e para a sua continuidade do seu trabalho? Acho que vários casos marcam muito, mas especificamente os casos de mulheres muito jovens me marcam demais. Mulheres muito jovens, com filhos muito pequenos, quando estão nessa fase realmente de ausência de possibilidade de cura, isso dói demais, porque tem muita relação da mãe dessa pessoa jovem e dela com o seu filho que vai ficar. Isso acaba comigo, assim, de ver que realmente nós não temos esse controle da vida. Muitas vezes são casos que são inexplicáveis, você não tem uma mutação genética que explique o porquê que essa pessoa desenvolveu uma doença. Uma mulher que não bebia, não fumava, super cuidava da sua alimentação, praticava atividade física, assim, um câncer que é descoberto enquanto estava amamentando. Esse caso especificamente Su acompanhou comigo há uns anos. E com o filho bebê, a mãe também teve um tumor. Aí, assim, a vida toda fica doente, a família toda doente, os pais dessa jovem, essa jovem com o marido. Isso me marca muito, porque mostra como que a vida, ela é isso. É uma caixa de surpresa, é incerta. A gente precisa viver o hoje. Não temos explicação para tudo. E isso é muito difícil. Você, com uma pessoa doente na sua frente, você não conseguir explicar o porquê que ela está doente. E sem culpa. Né? Não tem culpa. E não tem culpa. Deus não é o culpado disso. Não tem culpa. São vários fatores ali que ocorreram, né? Genéticos. Alguma coisa aconteceu que essa pessoa ficou doente. Então, isso para mim sempre é muito, muito duro. E você conseguir fazer esse cuidado até o fim de vida de uma forma adequada, porque se a gente está falando de uma doença incurável, para quem nos escuta, né, casos em que não são passíveis de cura, você precisa fazer um trabalho muito sério com as famílias, com os pacientes, para a gente fazer uma medicina digna, fazer um cuidado digno. E você fazer esse cuidado de fim de vida dignamente, num quarto, a pessoa falecer cercada dos seus familiares, sem medidas fúteis, sem invasão além do que precisa, mas coloque isso no contexto de uma pessoa muito jovem, é muito dramático. Mas a gente tem conseguido fazer isso. Nós fazemos isso. A maior, sei lá, acho que a esmagadora, eu não consigo me recordar de algum falecimento de algum paciente nosso que estivesse nessa fase que não foi feito de uma forma digna. Não consigo me lembrar aqui. Não consigo. Nos últimos 10, 14 anos, não me lembro. Mas fazer isso com esses casos dramáticos é muito difícil. Muito difícil. Porque também tem o marido, aquela relação amorosa de perder a sua companheira. São muitas pessoas que a gente precisa trabalhar. Então, voltando, por que eu sinto essa parceria? Primeiro porque é uma coisa da minha personalidade. Eu não acho que eu sei tudo. Eu não sei tudo. Por isso que essa minha busca por estudar. E isso se reflete na forma como eu trabalho. Eu não posso saber mais do que uma pessoa que só estuda isso. Na verdade, eu não entendo por que as pessoas não encaminham, na verdade. É uma coisa... Por que eu encaminho? Não. Por que eu não encaminharia? Se tem uma pessoa que estuda profundamente como fazer esse melhor cuidado, como que eu posso achar que eu possa fazer melhor do que essa pessoa? Não consigo entender. Na verdade, me causa uma coisa... Até aquela coisa que eu gosto de brincar com você, me causa espécie, uma pessoa que não encaminhe, porque eu não vou saber fazer melhor do que vocês. E eu sou uma pessoa que consigo conversar, como essas minhas vivências de vida, de histórias pessoais, eu já tive luto na minha família,
conta do meu pai, que eu perdi meu pai logo que eu virei oncologista. Então eu tenho, isso me ajuda a me sentir ali próxima. Mas eu não sou a pessoa que mais sabe falar sobre isso. E é por isso que a gente consegue cuidar dos nossos pacientes de uma forma digna, porque tem pessoas que sabem muito mais do que eu me ajudando. É assim que eu encaro a medicina. Eu preciso de quem sabe fazer o melhor. E eu me reconheço no meu lugar, o que eu sei de fazer melhor. E tem outras pessoas que fazem melhor do que eu. Por que eu não vou encaminhar? Eu não consigo entender. Que bonito isso. E foi tão lindo na sua fala que você falou assim, por que eu sinto essa parceria, né? Era até uma pergunta que a gente ia trazer, né? Por que você encaminha mais os pacientes? E realmente você encaminha de forma bem precoce, né? E você encaminha e você faz cuidado paliativo primário, né? Naquilo que tange ao acolhimento, né? Naquilo da função do oncologista, né? De passar a questão de algum diagnóstico, né, de trazer conversas difíceis, né, e aí você nomear essa parceria como, primeiro, você nomeia como parceria, né, que você caminha, né, e aí você coloca esse do sentir, né, que é uma das coisas que toca tanta gente, né. Uma das nossas preocupações como paliativista é do paciente sentir que ele está sendo encaminhado para algum outro especialista porque está acontecendo algum abandono, o oncologista não quer mais cuidar dele, não é sobre isso. Só que a gente percebe que o oncologista e o profissional, né, que cuida de pacientes graves, precisam ter essa mentalidade, né, esse saber, né, que é sobre parceria, sobre adicionar o cuidado que ele já faz, e é sobre o sentir, que ele também precisa perceber essa importância desse cuidado. Mas é lógico isso, eu nem consigo entender, porque veja bem, quem mais sabe tratar dor aqui? Quem mais sabe tratar insônia, essas questões todas de depressão, de ansiedade, são tantas nuances. Gente, olha o tanto de coisa que eu preciso estudar, de câncer de mama, de câncer de ovário, de colo do útero, de tudo. Eu tenho que ser uma pessoa altamente arrogante para achar que eu vou saber fazer isso melhor. Isso não está na minha personalidade. Então, eu acho que são fatos que quem está nos escutando precisa ter ciência. Na verdade, eu vejo que os pacientes, eles têm se educado, né? A gente tem gerado isso muito vindo, né, de outros países que tem essa cultura do paciente se educar. Já lembrei do nome, chama letramento. Os pacientes hoje em dia, eles têm buscado esse letramento. Então, muitos pacientes às vezes chegam, as pacientes chegam assim, doutora, eu já tenho que ir nos cuidados paliativos. Eu disse, não, meu bem, não, fique tranquila, no seu caso não precisa, só se tiver algum efeito colateral que eu não consiga manejar, que às vezes, eventualmente, a gente até encaminha pacientes com doenças iniciais, mas com toxicidades muito difíceis. Elas mesmas já têm chegado falando isso. Então, isso por quê? Porque a mídia, esses vídeos, esse papel educativo é muito importante, né? Esses programas de entrevistas com os nomes que são referências nacionais, os livros publicados, isso ajuda as pessoas a entenderem, né, o papel dessa equipe. Fica muito claro na sua fala, Dani, até a sua forma de cuidar, que você exerce um papel, você falou muito, né? Você falou papel de cuidar. E é um papel de cuidar, né? Como oncologista, seja no diagnóstico inicial de uma doença localmente ali, curativa, e que você faz um segmento, seja um paciente que precisa ter um diagnóstico, teve um tratamento, vai ficar num quadro de survivorship com outras complicações, você faz esse segmento, essa proximidade, ou seja num paciente que evolui para fim de vida. E fica muito claro como você faz essa ampliação de cuidado. Você tem um olhar maior. Mas a gente reconhece que existe um desafio, né, para esse cuidado conjunto que outros colegas também têm também. E ao seu olhar, a sua vivência, a sua visão, o que você vê como o maior desafio em relação a esse cuidado conjunto? Tanto com a equipe de cuidado de suporte, cuidado paliativo, mas também com outros colegas, às vezes com a cirurgia, enfim. O que você vê como um grande desafio? Eu acho que uma coisa que é muito importante é como fazer o financeiro disso. Porque a gente não pode achar que tudo cai do céu. Assim,
né, graças a Deus a gente trabalha numa estrutura que eu tenho acesso, mas como é que isso consegue fazer? Isso, por que eu estou falando isso? Porque a maioria dos meus colegas médicos de outros serviços, oncologistas, eles não têm acesso a essa estrutura que eu tenho, graças a Deus. Por quê? Porque as instituições em que trabalham não conseguem organizar times de experts como vocês. Como que isso vai ser feito? No SUS há alguma coisa embrionária ali, mas muitos não conseguem. Então, como que isso vai conseguir ser organizado? Isso, para mim, é fato, tá? Porque são todos profissionais. Sim. E ninguém... são pessoas que estão fazendo um trabalho e elas têm que ser remuneradas por isso. Mas como é que faz essa conta fechar? Eu entendo que tem que ser pensado pessoas... Na parte de gestão. Na parte de gestão, pensar. E Dani, é muito legal você falar isso, né? Que a gente não combinou, mas o Eduardo Brueira, que até fez a palestra dentro do Oncologia Integrada desse ano, ele é oncologista lá no MD Anderson. Só que ele é oncologista paliativista e hoje trabalha apenas com cuidados paliativos. E ele tem mais de 700 artigos publicados e os últimos artigos deles todos se tratam disso. De como que a gente vai fazer a integração. Ponto. Já está posto que cuidado paliativo precoce, como é que você faz o encaminhamento, é o de maior qualidade. Tá, e aí agora, como que a gente vai fazer essa integração dentro do cuidado oncológico para não fazer uma parte financeira muito mais pesada, seja para a instituição, seja para o paciente, e realmente é isso assim, eu também vejo como um grande desafio e que ainda está sendo desenhado, né, a melhor forma de se fazer. Então, eu acho que esse é um ponto importante, mas agora eu vou para o lado prático, né, o porquê que um colega talvez não encaminharia. Eu penso que a gente está numa fase, em sociedade, difícil em relação à questão de julgamento, em relação a cancelamento. Então, eu acho que talvez haja aquela questão do medo da crítica, da condução de um caso, ou não querer discutir. Porque quando você está... A gente está com um caso desafiador agora, né? Uma paciente jovem, que várias metástases do sistema nervoso e a gente tendo que indicar ou não uma cirurgia, mas ela estava bem em casa, mas ela não tem mais possibilidade de cura. Indica ou não indica? Eu acho que tem que indicar. Pode ser que a pessoa entenda que acha que não deve indicar. O neurocirurgião acha que não deve indicar. Eu tô falando isso porque é o caso nosso. O neurocirurgião do caso, né? Que na verdade até meu esposo, né? Ele achava que não tinha de indicar. E eu peguei e falei assim, não, precisa indicar. Eu lembro exatamente do dia. E a equipe também. Então você tem que discutir, conversar. Às vezes a sua ideia pode ser que não seja a ideia da maioria. E é isso, e tá tudo bem, assim, não tem que ter medo disso. Isso não é um julgamento, não é um cancelamento, e não é um... Entendi. Eu acho que as pessoas têm que estar mais aptas a essa discussão, a essa questão, e que para muitos é muito difícil, porque acha que a sua ideia é a ideia que tem que ser, e não é verdade. Nós vivemos em comunidade, em sociedade, em equipe. Se eu tenho uma equipe... Por que não dividir as angústias? Compartilhar o cuidado, né? Exato. Que é exatamente isso. Nesse caso, eu acho que a gente até ia comentar, né? De exemplificar um caso, e você trouxe um que é a exemplificação disso, né? De neurocirurgia, a oncologia, o pessoal da UTI, a gente ali discutindo um caso extremamente complexo, e vem nisso, né? Paciente jovem. Paciente jovem, exato. Com a gente tendo uma tecnologia no hospital e, assim... Qual que é a melhor tomada de conduta? Você não vai ter um artigo que vai responder aquilo. E aí a gente vai buscando, você conhecendo a paciente, a familiar, essa informação que você já trazia de um vínculo, desse momento. Quanto que isso é significativo também para essa tomada de decisão? Acho que isso deixou muito claro mesmo, assim. Exato. E assim, a gente conseguiu intervir, a paciente passou o Natal em casa, passou o Ano Novo em casa,
estava com suas filhas, com a família toda. Eles estão super felizes e estão cientes da gravidade. Exatamente. Tá tendo um tempo a mais de qualidade de vida pra, como ela tinha pedido em relação, para realmente continuar com as suas filhas a despeito de ser uma doença extremamente grave. E sem distanásia. Exatamente. Nós não estamos fazendo distanásia. Exatamente. Mas como que é limítrofe, e eu acho que você trouxe outro ponto, realmente, essa de compartilhar o cuidado, de às vezes aceitar que o outro colega tem uma decisão, uma escolha diferente, um pensamento diferente do seu, né? Lidar com o diferente é muito desafiador, né? Obrigado por compartilhar isso. Realmente, o raciocínio perfeito. E eu acho que também esse caso é engraçado, porque eu discutindo, né, lá com o troncologista que estava vendo, aí ela olhava assim para mim quando eu falava que tinha que intervir. Aí eu falei assim, olha só, eu sou paliativada, tá? Se eu tô falando que eu acho que tem que intervir, não é que eu que tenho que me paliativar, entendeu? Então, assim, eu acho até engraçado. Eu trouxe isso brincando, mas porque isso é importante. Porque eu não sou uma pessoa que eu costumo indicar coisas de muita intervenção nesse momento. Mas em alguns momentos, eu acho que vale. Esse caso me ensinou isso, a indicar uma coisa mais agressiva no sentido, né, um procedimento cirúrgico numa paciente já nessa condição. Aprendi muito. E como cada caso, você tem uma vivência e tem, poxa, tantos casos, como cada caso é único. A gente fala muito isso, assim. Como cada caso é único, e às vezes as coisas seguem um padrão, mas assim, tem tomadas de decisões e momentos, né, o momento de fim de ano, filhas pequenas, muito jovem, são muito específicas, várias abordagens neurocirúrgicas prévias, até um contexto anterior que a gente achava num contexto de realmente fim de vida até, e poxa, isso é muito sensacional. Eu gosto muito desse trabalho e gosto muito de trabalhar com pessoas assim, da gente poder ter discussão, isso é muito bom. É muito bom pra gente como profissional, mas é muito bom também pro paciente. Pro paciente, pra família do paciente. Ganha demais, ganha muito. É muito bom. Mas sabe outra coisa, ouvindo vocês? Eu queria até adicionar num desafio e, na verdade, fazer uma pergunta para você. Em alguns momentos eu tive nessas reuniões multidisciplinares, né, na qual, na verdade, era um multidisciplinar só médico, né, e o cirurgião, o oncologista, e escutando, né, essas reuniões, às vezes me passava uma sensação de uma angústia dos profissionais de saber que saber totalmente o biológico, saber as melhores técnicas, não é o suficiente para você cuidar de um paciente. Então, inclusive, nesse caso mesmo, o que foi primordial para optar por fazer um procedimento nessa paciente especificamente foram os valores de vida dela. E como acessar esses valores? Primeiro, né, falar isso, de que precisamos saber os valores das pessoas, o que elas querem para cuidar melhor delas. E que para isso temos uma especialidade que cuida exatamente disso, que é o cuidado paliativo. E outra, de trazer esse ponto nas reuniões multidisciplinares, porque às vezes, escutando, mas é claro que nós temos o nosso viés, mas escutando essas reuniões, é muito uma discussão de ela já fez quantos? Fez um, fez outro, mas assim, o que é importante para essa pessoa? Porque da mesma forma que nesse caso específico foi adequado fazer um procedimento, poderia não ser adequado. E tá tudo certo, se aquilo fosse contra os valores dela. Como que está a medicina hoje para colocar os valores no paciente como pauta da gente escolher os melhores tratamentos? O que você acha, Dani? Eu acho que isso ainda é muito embrionário, tá? Eu acho que é pouco acessado. Vamos dizer que se você não tem um time que faça isso de uma forma rotineira, isso acaba não sendo avaliado. Por quê? Porque as consultas, elas têm um tempo determinado. Não é possível você abordar tudo isso em 30 minutos. Não é possível, porque você tem todas as questões do tratamento, as questões físicas, essa parte mais que você tem que entrar, né, muitas vezes, uma conversas que não são uma ou duas ou três vezes, são várias conversas ali para você poder pegar alguma coisa mais concreta. Se você não tem isso, não vai conseguir. Você não vai conseguir. Então, eu não acho que é possível, hoje em dia, fazer oncologia sem ter essa integração. Eu não acho que é possível. Porque você não vai oferecer o melhor cuidado para o paciente, que esse é o nosso objetivo. O meu objetivo qual que é? É o melhor cuidado do paciente, que inclui isso tudo. É um pacote.
É também falar sobre isso, né? Também falar sobre isso. Essas questões para cuidar do paciente. Porque, assim, tem pacientes que não aceitam psicóloga, e, enfim, a gente sabe disso. Mas eu acho que também a gente pode ter mecanismos de fazer com que essa paciente entenda a necessidade. Eu uso sempre isso no meu consultório. Eu já me coloco no papel de que eu não sou a pessoa especialista no cuidado da dor, desses sintomas. Tem gente que sabe muito mais do que eu. Eu já uso isso para que a pessoa passe com vocês, aí vocês fazem Ayrton Senna, né? Vão lá, fazem tudo melhor, já conseguem pegar. Vocês só precisam ter aquele espaço para fazer o trabalho. O espaço é ter a oportunidade de conversar, porque vocês têm essas técnicas para poder começar esses assuntos. Então, eu acho que a gente usa esse mote para que consiga acessar esses outros aspectos todos. Que legal isso, Dani. Nossa, muito bom. E Dani, agora aproveitando, né? Eu tava falando com a sua aqui, né? A gente sempre esquece de fazer uma chamada. Esse episódio tá tão legal, tá tão bacana. Então eu queria deixar... E tão transparente, né? Tão real, legal, assim, tão sincero. Pô, é muito bom. Eu falei, era um bate-papo mesmo, né? Então, tá gostando do episódio? Siga a gente nas redes sociais, se inscreva no canal. A Dani depois vai deixar também as redes, siga, vai ser importante pra gente. E aí, aproveitando, Dani, nesse sentido, você tem uma presença na rede social, você tem uma importância social muito significativa. A gente tava falando de corrida, brincando, mas tá falando daquela corrida que você organizou e que teve um significado tanto pra arrecadação de fundos pra rede feminina, como também pra promoção de saúde para vários profissionais. Eu sei que tem vários profissionais da saúde, colegas que não fazem muita atividade física, que estavam lá, tiveram aquele momento, já estavam pensando na próxima corrida. E aí você tem essa presença na rede social. Queria ouvir você um pouquinho, como que foi quando você iniciou, como que é isso para você, qual que é a importância disso na sua... Eu vejo que você usa até para falar diretamente com o seu paciente. Considerando a consulta tão curta, né? Você usa aquilo como uma extensão até, às vezes, do seu consultório, de maneira concisa ali, né? Conta pra gente um pouquinho. Olha, Rony, você colocou agora num ponto que eu acho essencial passar. Eu acho que muitas coisas me levam a fazer um perfil. Eu e Su participamos de um projeto que chama Umas Mulheres, né? Que são profissionais que tratam câncer feminino. E assim que esse perfil foi criado, eu fiz um perfil aberto. Meu perfil não era aberto. Ele veio, eu fui abrir com esse projeto. Meu perfil era fechado. E, não imaginava. Não imagino. Te olhando hoje, não imagino. E eu acabei com o meu perfil fechado e só tenho um perfil, porque é impossível se administrar várias coisas. E eu sempre entro numa reflexão, a Su que já me conhece de anos, sabe que eu sou essa pessoa que eu sempre tenho que entender o porquê que eu faço uma coisa. Eu acho a terapia uma coisa essencial na minha vida, para entender por que eu faço as coisas. Os livros me fazem isso. Eu sou uma leitora compulsiva, né? Eu leio muito, então eu sempre tento entender, estudar. E o porquê que eu faço isso? Eu acho que tem a ver um pouco com o meu propósito, no sentido de acolher muitas pacientes que às vezes não são minhas pacientes, são pacientes do SUS, pacientes que moram em outros estados. E também tentar fazer um encorajamento. A rede social, ela é um negócio que pode ser traiçoeira. Por quê? Porque você está ali, você tem que entender qual é o sentido da sua postagem. E eu, como uso um canal que é para as minhas pacientes, é lógico, às vezes eu falo alguma coisa pessoal, alguma viagem, mas a rede social, se você for ver a internet, a rede social, YouTube e tudo, ela tem um egocentrismo muito grande. Então, toda postagem que eu faço, eu penso, o que eu tô querendo com essa postagem? Eu tô querendo me valorizar, eu tô querendo elogio, eu tô querendo alguma coisa com essa corrida, eu quero mostrar que eu corro rápido. Quando eu posto os meus treinos, sobre isso já. Eu não posto mais volume de treino, não posto velocidade, não posto distância, não posto nada. Achei isso incrível. Você não me falou posto, uma vez, porque eu falei, poxa. Se eu tô fazendo isso, o que eu tô querendo com isso? Eu tô querendo me valorizar, eu tô querendo gerar uma competição, eu tô querendo... E não é esse o objetivo. Quando eu posto, eu quero que a minha paciente, né, ela veja que é possível você testar, não que queira fazer o que eu faço. E veja bem, o que eu faço é ínfimo.
Eu não sou, eu sou atleta pangaré. Mas eu acho que é isso. E com relação a esses perfis profissionais, eu tenho um pouco de preguiça de ver algumas postagens que eu vejo que são postagens meramente comerciais. Que você vê claramente que não são textos escritos pela pessoa, são assuntos batidos. E isso eu procuro evitar no meu perfil. Os conteúdos que coloco são todos eu que decido, que faço. Logicamente tem uma pessoa que me ajuda a fazer aquela ilustração bonitinha, que eu não tenho essa expertise. Eu falei, Dani, você tá na parte tecnológica. Eu aprendi, mas é muito orgânico. Mas eu aprendi a fazer algumas coisas. Algumas coisas do Canva eu faço, mas os bonitinhos claramente não sou eu. Mas a maioria é bem orgânica mesmo, exato, né? É você, né? Sou eu. Muito intencional. Usando a palavra que é isso que você falou, é muito intencional. Até a postagem de um treino, quando você me falou, né? Faz todo sentido para o perfil do seu paciente. Do que você tá gerando realmente, mostrando que tá fazendo atividade física. Seja numa viagem, quando você tá, fazendo atividade física a despeito de estar numa viagem. Isso chama tanta atenção que você vai conversar com... E não falar só paciente não, Dani. Você sabe disso. Não, os amigos, os colegas da área da saúde mesmo. Todo mundo olha como referência. Poxa, é possível fazer, né? É uma coisa que... E isso é intencionalidade, entende? Isso, poxa, isso é muito legal. Eu acho que também uma outra coisa é a divulgação do meu trabalho. Porque uma coisa que é importante, né? A gente não teve esse treinamento, né, dessa postura profissional. Eu sou uma profissional, eu tenho meu valor. As minhas viagens são a trabalho, profissionais. Muitas vezes eu represento grupos brasileiros, ou eu estou participando de reuniões. E por que eu não posso divulgar isso? Então, eu acho que isso também é importante. É uma questão de uma construção. Eu tenho aprendido sobre isso. Então, a rede social, ela uso para motivar as pessoas a fazerem atividades físicas, para divulgar conhecimento, para mostrar também o meu trabalho. Por que não? Isso de uma forma digna, de uma forma correta, de uma forma com valor. Sim. Com os meus valores estão ali. Então, por que não fazer? Eu vejo muitos colegas que têm ainda um certo preconceito contra rede social, mas, gente, o mundo mudou. Não adianta a gente achar que se eu não ocupar esse espaço, ele vai ser ocupado por charlatão. Por pessoas que não vão ter o conteúdo que eu tenho, com tudo que eu já fiz na minha vida. Até quando você falou no meu currículo, quer que eu coloque aqui? Não quero colocar nada. Bota só, mas tudo que eu já estudei, por que eu não vou falar? Eu tenho que falar mesmo, para dar possibilidade das coisas corretas que eu digo. Neste mundo atual da medicina baseada em evidências, o que eu falo hoje pode não ser mais correto amanhã. Mas no hoje, o que eu falo é a evidência científica. Esse é o canal que eu uso. E você falou, né? Alguns colegas ficam assim, meio receosos. Mas a frase de Martin Luther King, eu acho que é muito em relação também à questão do Instagram, né? O que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então, um dia eu tava até refletindo, não vou ficar postando mais questão de corrida, né? Eu fui comentar com uma colega, enfim, não, Rony, posta, me ajudou, tem me ajudado. Eu falei, poxa, faz sentido mesmo, assim, de você refletir do porquê que você tá fazendo aquilo, né? Pô, legal. Mas o Rony pode postar os tempos dele, porque ele já é um atleta de uma outra categoria. Viu, pessoal? Quem nos escuta aqui, o Rony não. O Rony é um corredor. Como é que você chama o Rony? O Rony, como é que é? Que corre muito? Tem até um... A gente o Rony é um queniano, etíope disfarçado. Ele é um outro material. Ele é um outro material, viu? Vou fazer o corte aqui dessa parte. Olha isso. Que legal. Brincadeira. O pessoal vai achar... Não é isso não, gente. Enfim. Mas ele pode postar, porque ele é um grande incentivo. Eu acho que a gente, com essa vida louca que leva, conseguir ter 40... minutos a 1 hora para você se dedicar a si, é um desafio, né? É um desafio. É muito difícil, né? E a gente precisa... É o que, né, eu acho importante falar. Para a gente ter isso, a gente fala não para muita coisa. Para dizer sim para isso, na minha vida, eu falo não para várias coisas. Então, eu acho que para a gente dizer sim para atividade física...
são não para outras coisas. Então, a conta não vai fechar. Eu acho que essa coisa do pratinho de equilibrar me irrita profundamente. Vamos equilibrar os pratinhos. Meus queridos, não existe isso. Os pratinhos estão tudo no chão. Você escolhe um ou outro ali, ó, para balançar. Então, eu encaro a atividade física nesse sentido. É o meu pratinho que tem que ficar no ar. E aí eu queria pegar esse gancho, assim, né? Eu falei com a Su, a gente precisa sempre trazer sobre o autocuidado aqui. Não tem como. Você compartilhou um pouco de histórias tão duras, tão sofridas para a paciente, para a filha da paciente, às vezes para a mãe, para o esposo. Mas a gente tem que lembrar que o profissional, você que às vezes está lidando com esse paciente, você tem pacientes aí de 10, 15 anos que você cuida e que tem esse vínculo, que está nesse papel de cuidar, que às vezes te deu conselhos diversos, enfim, você tem uma proximidade e que é um paciente que às vezes entra num quadro mais grave, tá? Isso gera também muito sofrimento para o profissional. E aí eu queria ouvir de você um pouquinho. Como que você lida com esse sofrimento? Você usa, por exemplo, um dos autocuidados, a corrida, é também uma forma de extravasar assim? Como que é? Me conta um pouquinho. Conta um pouquinho para quem está ouvindo. Eu acho que isso é muito importante. Se a gente não prestar atenção, a gente pode ser esmagado pelo nosso dia a dia, pelas histórias, pela nossa profissão. Ela pode nos esmagar. Uhum. Então, eu tenho alguns pilares que eles me ajudam a enfrentar. Terapia. Excelente. Eu acho que não é viável. Eu até escutei uma outra frase agora que eu achei engraçado. Se você não está fazendo terapia, você deve ser o motivo de alguém estar fazendo terapia. Eu achei isso muito engraçado. Se você não está fazendo, preste atenção. Pessoas devem estar fazendo terapia por você, por sua culpa. Então, eu acho que fazer terapia... Já fiz muita terapia pelos outros aqui. Tá? Eu faço, mas eu já faço terapia... Nossa, nem vários. Eu acho que terapia é muito importante. Eu acho que atividade física, eu acho que ter alguma coisa que você goste muito no seu dia a dia, que você faça. Eu gosto de ler. Legal. Então, a leitura, ela para mim, os livros, eles me permitem viajar. Você sempre gostou de ler? Sempre gostei. É um hobby para você, não é uma função? Sempre gostei. Você daqui de Brasília vai se lembrar. Aqui, Rony, em Brasília antigamente só tinha um Carrefour. Maior. Eu lembro, do lado do Parque Shopping. Lá do lado do Parque Shopping. Mas só tinha esse supermercado. Sim. E lá tinha uma seção de livros. Então, quando a gente ia, criança, meus pais sempre me deixavam escolher um livro para eu levar para casa. Então, isso sempre veio na minha vida, essa coisa de ler. Então, eu acho que você procurar no seu dia a dia um momento que você tenha um prazer, que faça alguma coisa que te dê, assim, um prazer. Porque isso é muito importante. A gente tem que viver o hoje. Viver o hoje implica também em você buscar alguma coisa que te deixe feliz, que te dê prazer. É ler um livro, é assistir um seriado, é ver um filme, sei lá, ver o que é que você gosta. O que você gosta, né? Pra mim, a corrida também funciona nesse prazer. Mas eu sou uma pessoa que eu sou agregadora, eu gosto de vários prazeres. Então eu vou na corrida, eu vou às vezes num cappuccino, que eu amo. Eu adoro ir num café. Quando eu vou assim num café e tomo assim um negócio assim, eu acho assim, me sinto bem, adoro. Então é isso. Um momento para você, né? Agora, é muito interessante que desse hobby, você busca um hobby que também faz bem pra você. Porque eu conheço muitas pessoas que utilizam daquele ambiente, às vezes, pra ficar nas redes sociais. E o que você traz? O quanto que é uma ferramenta boa? Mas é porque eu tenho uma coisa muito grande dos meus pais. Tudo que eu falo pros outros, eu faço. Eu não posso ser uma fraude. Porque, olha só, 1/3 das minhas pacientes, isso eu tô falando por conta de estudos que nós vamos publicar agora, né? Que eu trabalho, a minha linha de pesquisa é paciente sobrevivente de câncer de mama. 1/3 das pacientes são obesas. 1/3. Tá? E outro, das sobreviventes. Das sobreviventes. E o outro terço é sobrepeso. Então só tem 1/3 só das pacientes que têm o peso adequado. 1/3 só. E eu não tô falando de peso, massa muscular, nada. Eu tô falando de uma medida assim pra gente ter uma noção da quantidade de pessoas que estão fora aí do que é o normal, que é o aceitável, do que é o... Isso é reflexo, né? Exato, dos hábitos de vida da pessoa, de vida. né? E eu
tento falar muito sobre isso no meu dia a dia, nas consultas. Agora, imagina só se eu não faço isso. Que fraude que eu ia ser. Não gosto de me sentir fraude. Isso é uma coisa da minha vida. Assim, o que eu falo, você pode escrever. É uma coisa do meu funcionamento, da minha personalidade. Eu não sou uma pessoa que, se estou falando aqui, é porque eu faço. Se eu não falar, eu não faço. O que eu falo, você pode escrever. Eu cresci assim, meu pai me passou isso. Então, isso também tem relação com essa questão das pacientes. E eu falo também que, para mim, a grande dificuldade é na alimentação. A gente não comentou aqui, mas para quem nos escuta, eu sou diabética tipo 1. E para mim é muito difícil resistir aos doces. Mas é uma luta. É como se fosse um alcoolismo. Só por hoje eu vou conseguir resistir aos doces. Então eu passo isso para as pacientes. E tento buscar também. Eu acho que a gente tem que viver a verdade. O que eu vou falar para o paciente, eu preciso fazer na minha vida. Com certeza. Eu acho que é mais ou menos isso. A gente tem que ser verdadeiro. O mundo tá cheio de falsidade e a gente não deve compactuar com isso. Sensacional. Chega, mexeu com a gente. Nossa, demais sobre isso. Putz, né? Sabe uma das questões que a gente até tá trazendo muito nessa nossa temporada, né? Da importância do posicionamento, mas a gente ainda não tinha colocado essa importância como uma função social. Né, do quanto que, se a gente não estiver se posicionando, alguém vai estar se posicionando e às vezes que de forma errada, né? De forma muito mais com o objetivo de se comercializar, né? Isso, e não realmente como ajudar o outro. Né? Eu acho que sim, eu acho que nós temos um papel, todos aqui somos profissionais, todos temos famílias, sustentamos, enfim. Mas nós temos um propósito de fazer o bem. Então, são muitas coisas que estão envolvidas nisso. E não preciso tirar uma função em detrimento da outra. Eu posso fazer um trabalho que seja digno, com propósito, e que queira ser bem remunerada, que me dê a minha dignidade. Todos somos assim, todos temos o direito. Então, eu acho que é uma conjuntura. E nisso que você trouxe, né? Foi tão bonita a tua fala, né? Você começou falando de você, da tua ligação, da tua história, de como você é com a tua família. E aí, há pouco, você comentou novamente, né? Ah, mas isso eu trouxe também da minha criação, né? Com meus pais. Quando você pensa num livro, assim, da tua vida, não somente um livro para trazer alguma mensagem, assim, mas o livro da Dani. Qual é o livro, assim, que toca a tua alma? Nossa. Aí agora complicou pro seu lado, complicou, né? tô aqui livro, pensando não, vai ter que ser primeiro. Não, só a indicação da Dani pra mim já são 5 aí, minha amiga. Que você lê e fala assim, nossa, esse livro diz do que eu acredito, dos meus valores de vida. Olha, eu vou falar aqui um livro que é até um livro não convencional, mas que a história, ela é muito bonita. Inclusive, ele virou filme. Passou outro dia no Telecine, chama Castelos de Vidro. A autora é uma jornalista, chama Janet alguma coisa. Mas por que me toca esse livro? Porque é uma história de uma família totalmente disfuncional e que essa criança que foi privada de muitas coisas conseguiu vencer muitos obstáculos e conseguiu encontrar o seu lugar no mundo. Mas o livro é pesado. A relação com a mãe é difícil, com o pai é difícil, muito sofrimento, mas ela conseguiu. Então eu gosto de histórias que mostrem essa superação. Outra, Menina da Montanha, aquele que é Tara Hoover, eu acho, a Garota da Montanha, alguma coisa assim, que é uma menina criada numa família de mormons e que não tem acesso a nada e acaba rompendo com a família para poder conseguir buscar o seu caminho. Então, eu gosto de histórias que mostrem a força que a pessoa tem quando ela entra naquela busca do seu sonho e consegue superar, porque eu acredito nisso piamente. Eu vejo o Rony, todos os depoimentos que ele dá, falando da mãezinha dele, uma coisa, eu chego até a arrepio aqui. Então, é isso, eu me emociono com histórias reais,
porque eu recente escutei o livro lá da Viola Davis, aquela biografia. Meu Deus do céu, o que que aquela atriz, a Viola Davis, o que que essa mulher passou? Então, chego, leio aquilo ali, gente, eu me sinto assim, eu posso tudo, né? Michelle Obama, biografia dela também, ela falando do Barack, aquela coisa maravilhosa. Então, eu acho que é isso, são 4 livros aí, ó, não falei só um não, mas é que eu começo a falar de um e vou lembrando de outro, né? É por isso que eu gosto de ler, porque eu vejo essas coisas todas e falo, meu Deus, a vida é bonita, né? Agora, uma habilidade tão linda sua, que assim, até você falou isso, né? Superação. Que você não deixa só no campo das ideias, da reflexão. Você coloca em ação. Que eu acho que isso é uma coisa muito também da tua personalidade. Né? Você consegue utilizar com todas essas ferramentas de terapia, de livros, né? Você é uma pessoa que tem amizades muito fortes também, a gente percebe, né? Uma pessoa que dá importância muito nessas relações interpessoais e você coloca isso como uma ação na sua vida, como uma modificação. A gente tem que se esforçar. Ser amigo dá trabalho. É uma busca, né? Na nossa vida atribulada, você ter tempo para as relações humanas, isso não é fácil, né? Você precisa se dedicar a cultivar. E isso faz tão bem. Eu acho que se você não tiver esses aspectos, né? Aquela coisa da esfera lá que os coaches usam, né? Que eu acho bacana também, né? As esferas, né? A religião. A roda da vida. Isso, roda da vida lá. Se você não tiver esses domínios, de uma certa forma equilibrado, é lógico que tem um desequilíbrio, né? Alguns no chão, né? Alguns no chão, mas alguns são muito importantes. Não tem como. Você fica infeliz se você não tiver essas coisas também. E eu acho que também você ter os propósitos, as suas metas, os seus sonhos. Eu não consigo entender muito uma pessoa que às vezes não tem assim um sonho, uma vontade de mas será que nada tem? Eu tenho um sonho demais, meu Deus, eu tenho muitos sonhos. Eu sou uma pessoa que às vezes até ler um livro é um sonho, ler um calhamaço assim, uma coisa grande é um sonho pra mim. Então, são muitos sonhos, eu sou isso. E isso é muito a Dani. E como que você é muito motivadora dos demais, de quem tá ao seu redor. De tentar puxar junto, né? Você tem o Clube do Livro com as meninas. E a gente tava comentando aqui nos bastidores inicialmente. Talvez você não lembre, né? Um dia a gente correndo lá no Parque da Cidade, eu te encontrei. Aí assim, a gente correu, acho que deve ter corrido uns 5 minutinhos juntos ali. Aí uma das coisas assim, correndo ali, a Dani... E aí, quais os seus sonhos? Quais os seus objetivos? Não sei o quê. Já, tipo, mandando pro futuro. Eu fiquei... Uma conversa, sim, vamos dizer, uma conversa trivial ali, rápido, podia falar de outro. Não, mas sempre puxando nisso, assim, é muito legal. E aí, o que você tá olhando? Isso é muito bacana, né? Você comentando, né, com a TT também, de, poxa, e aí? Você pode ser o que você quiser. E aí, pra onde você vai? Isso é fenomenal. Isso, assim, um papel de mentora mesmo, assim, eu acho que você executa na proximidade. De influência, né, das pessoas ao redor. Isso, exato. Mas isso é uma questão que, pra mim... virou também um propósito, né? O que os japoneses falam, né? Ikigai. Né? É um propósito. Eu, que sou uma pessoa que sou crítica, né? A leitura faz isso, o conhecimento, a reflexão, né? Você refletir sobre as coisas. Eu não gosto que a vida passe por mim. Eu reflito sobre as coisas. Sim. Eu não vivo no automático. Sim. Eu mesmo com a carga pesada de trabalho, eu tento refletir sobre as coisas. E eu vejo, se eu vejo que as mulheres precisam de mais espaço, eu vou ser essa pessoa que vai ajudar. Então, você trabalha em equipe. Eu não posso só eu aparecer. Outras pessoas também, senão eu não quero ser essa pessoa onipresente, impositiva, não. Então, eu tenho que buscar e levar, catapultar, né, as pessoas. Eu sinto isso. Eu preciso disso. Só que, quando você faz o bem, você que ganha. É isso que as pessoas têm que entender, né? Você que ganha. Na verdade, sou eu que ganho. Fazendo isso tudo, né? Total. Procurando ajudar os outros.
É legal você trazer o Ikigai, né? Assim, não sei quem conhece, eu também sou um fanático disso. Enfim, tem uma série boa sobre isso, que é das Blue Zones, que fala sobre qualidade de vida, que é uma das coisas que a gente falando de autocuidado. E o Ikigai, ele entra, não é uma roda da vida, é uma outra forma. E o Ikigai, você falou de alimentação, você tá preenchendo todos. Relações sociais, Ikigai, atividade física e o propósito. Cara, sensacional. É isso que traz realmente o senso e fazer uma vida mais plena, né? Também. É muito bacana. Presença na vida. Sabe? Me veio muito conversando com você isso, assim, o quanto você traz essa presença e que você chama a pessoa pra ter essa presença. A gente até tava conversando antes de começar e você trazendo algumas reflexões, né, nesse início de ano, assim, já ampliando a nossa visão sobre isso, né? Qual é a sua presença na tua vida? Isso é muito bonito. Mas isso precisa, por isso do Clube do Livro, né, do ano passado, quando eu pensei disso... pensando nas meninas mais novas. Por quê? Porque são muitos desafios na carreira médica. E aquela questão, né? Se eu soubesse tudo que eu sei hoje há 20 anos... minha vida seria outra. Eu não precisaria, às vezes, ter passado por determinadas coisas. E eu fico aí tentando motivar, mas lógico que depende do momento da pessoa. Não basta só você motivar, a pessoa também tem que querer. Então, o meu papel é esse. Se você consegue, né, influenciar uma folha, tá bom. Eu vou perguntar, mas o solo fértil, né, a fertilidade diz da história da pessoa. E Dani, pra quem te ouviu, que não te conhecia, não tinha o privilégio de te conhecer e quer seguir... Agora vocês estão entendendo, né? Por que chamamos a Dani, exatamente, né? Exatamente. E quer conhecer um pouquinho mais, quer ver sobre a sua área de atuação, quer indicação propriamente. Continuar acessando a Dani, isso, continuar a ter acesso a essa mentalidade. Acessando você, né? É sensacional. Onde que ela pode te encontrar? Você fala, eu coloco também na descrição desse episódio. No mundo virtual, né? Eu tenho meu perfil no Instagram. É doutora.daniele Assad, tudo junto. Eu sou bastante presente, eu acho. As pacientes, as pessoas me mandam muito direct, eu sempre respondo. E trabalho aqui em Brasília, né? No Hospital Sírio-Libanês. Trato apenas câncer de mama e câncer ginecológico, né? Meu público é feminino. Mas também gosto muito de falar de estilo de vida. Então, consigo também ajudar nesse sentido. Eu acho que é isso. E eu que me senti assim, nossa, foi terapêutico aqui o nosso papo. Eu acho que todos ganhamos muito aqui. Quantas coisas positivas eu tirei dessa conversa. Su, que é uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração, que foi pioneira dos cuidados paliativos aqui em Brasília e que monta um super time, que todos que trabalham nessa equipe são geniais. E me vem Rony Corredor, meu Deus, assim, não tem nem o que falar. É uma honra para mim trabalhar com vocês e ter vocês cuidando das minhas pacientes. Nossa, a gente faz um trabalho muito bonito e vocês são essenciais nisso. Muito, muito obrigado, Dani, pela sua presença aqui. Muito obrigado pelo seu compartilhamento. Muito obrigado por a gente poder acessar essa sua forma de pensar, que é tão boa e que é tão inspiradora, de compartilhar cuidado, né? Isso é incrível. Sim, assim. Muito agradecer a sua parceria, a sua presença na vida, viu? Muito mesmo. Você é uma pessoa essencial pra gente. E eu queria abrir um breve espaço antes de finalizar, porque eu acho que vai ser muito importante para você, audiência, ouvir. A gente sempre pergunta para o nosso convidado se fosse deixar uma mensagem. Você falou, né? Se fosse eu há 20 anos atrás. Se fosse deixar uma mensagem, a gente tem vários colegas oncologistas que estão começando, residentes de clínica, que rodam com a gente. Um colega que tem, às vezes, para oncologia mesmo, tem interface cuidado paliativo, que está no início da carreira. Que mensagem você deixaria? Olha, no fundo viva o hoje, mas faça o seu melhor. Eu acho que tudo que você for fazer na sua vida, faça o seu melhor, com amor e pensando no outro. Se você pensar no outro, você não vai errar. Eu acho que é isso. Essa é Daniele Assad, a nossa Dani. É isso, Su. Sem palavras. Sem palavras, só agradecer. Dani. E é muito interessante que a gente sempre busca nos episódios
A gente sugere algumas perguntas, mas a gente sempre vem aqui muito pensando e, né, fazendo as nossas orações de que, assim, que venha o melhor para o outro, né? Que isso traga a essência do outro, que conecte as pessoas. E, assim, como foi lindo, viu? Te ouvir, te sentir, querida. Muito obrigada. Obrigada. E muito obrigado você. Você vê, né, que a gente termina meio... Porque é muito bom, é sempre muito bom essa troca, viu, querido? Se nos encontramos aí no nosso episódio do nosso VimoCast, tá bom? Obrigada. Se você não tá inscrito, se inscreva, deixa aquela curtida, nos siga na rede social, siga a Dani e manda um comentário pra gente se você gostou desse episódio, quem você gostaria de ouvir aqui também. Valeu, gente, até mais! Tchau, gente!